Muito bem. Bom, pessoal, olá, eu sou a Bárbara, tô falando com vocês aqui enquanto parceira da Matchbox nessa gravação, né? E hoje que estamos agora ao vivo, eu não consigo abrir minha câmera, estou com esses problemas técnicos, mas enfim, eu sou essa pessoa da foto que vocês estão vendo. Aqui para reforçar, né? A gente tá gravando a palestra, então só validando que a gente está fazendo de acordo com o aviso de privacidade validado na inscrição desses eventos, né? Então, até o link está aqui para vocês, se vocês quiserem ver detalhes sobre isso. Essa gravação ela vai ficar disponível no YouTube da Bosch, né? Então, vocês podem assistir depois quantas vezes vocês quiserem. E quem está aqui ao vivo com a gente, fica à vontade, né, para interagir aqui no chat, né, para levantar a mão, abrir o microfone quando possível, tá? E aí a gente só pede para que quem está aqui ao vivo com a gente permaneça com o microfone fechado, né, durante a gravação, durante a palestra, para que a gente não tenha nenhum tipo de ruído, tá bom? A gente tem aqui com a gente o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele é o nosso intérprete de Libras, então também a gente tem essa acessibilidade nas nossas palestras. E e aí a gente também vai ter a colega dele, né, a Larissa, que também vai revezar com a gente hoje durante a palestra, tá bom? Estamos aqui com a primeira palestra da trilha de negócios, então a gente está com essa trilha de conhecimentos, né, de Work Like a Bosch. Então, nas últimas semanas, a gente teve as palestras na área de engenharia e também na área de tecnologia, e hoje a gente está estreando, né, a nossa trilha sobre negócios e inovações. Então, a gente tem a Thalita e a Giovana, né, que vão trazer um conteúdo bem legal para a gente hoje. E aí, antes delas assumirem aqui, né, o conteúdo, a gente tem a Renata, que faz parte do time de recursos humanos da Bosch. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente, né, como que a Bosch acontece aqui em termos institucionais. Tá bom? Rê, pode ir, é com você. Ok. Eu gostaria de, antes de iniciar, fazer a minha autoidentificação. Eu sou mulher, tenho cabelo comprido, uso óculos e gosto muito de batom vermelho, né. E hoje eu estou assim para poder falar com vocês. Para nós é uma satisfação muito grande, né, esse processo de troca com as universidades e, em especial, que é o nosso público, os estudantes universitários. E falar da Bosch, para mim, é muito gostoso também e muito prazeroso, até porque eu estou nessa organização há bastante tempo, né, mais de 15 anos, e tive grandes oportunidades pessoais, profissionais. Então, falar da Bosch para mim é gostoso, é prazeroso, é tranquilo. Nós temos aqui um roteiro de apresentação institucional, aonde eu vou trazer dados para vocês, mas independente desse material que está aí disponível, e que vocês podem revisitar através dessa gravação que está acontecendo, mas também nos sites, né, da Bosch, nós temos também muito conteúdo da nossa empresa, que vocês podem acessar, participar, em alguns momentos interagir também, e aí ampliar o conhecimento que vocês têm a respeito da nossa empresa, ok? Pode seguir, Bárbara. Então, falando um pouquinho de quem nós somos, né. Então a Bosch é uma fundação, é uma multinacional alemã. Ela foi fundada em 64. Em 2021, nós tivemos aí 76 milhões de euros investidos. É uma empresa com uma diversidade muito grande de produtos, negócios, processos e pessoas.
Então, isso traz para a gente uma característica de empresa, uma diversidade e oportunidade muito grande. E isso é que nos traz, né, essa satisfação de pertencer. Por ser uma empresa, né, com esse viés social, isso desde a sua fundação, existe aí muito investimento da nossa empresa em atividades filantrópicas desde 64. Então, nosso fundador Robert Bosch, ele era um visionário, né, uma pessoa com olhar para a comunidade, para a sociedade em geral. Então ele tinha já no seu propósito como um empresário, né, e que transformou uma empresa pequena, até então familiar, nessa empresa gigante que é a Bosch, mundialmente, mas sempre trazendo esse cunho de olhar para as pessoas, de olhar para a diversidade, de ser uma empresa sustentável, de ter valores muito fortes. E é dentro dessa tônica, desse cenário, que nós, como associados, participamos e nos desenvolvemos. Pode seguir, Bá? Aqui é um pouco de números, pessoal, mundial, né? A Bosch global, esses são dados de 2021, então são dados recentes. Então percebam, né, que o nosso faturamento é bastante expressivo. A quantidade de colaboradores também mundialmente é bastante expressiva. Além de termos plantas, né, de manufatura industrial, nós temos aí vários escritórios regionais e subsidiárias. Então faz da nossa empresa, né, e repetindo, essa empresa gigante, né, mundialmente, e que nos traz aí várias oportunidades. Aqui, pessoal, nós temos Europa, Ásia, Pacífica e Américas, tá em os 3 continentes aonde a Bosch ela está inserida. Então percebam que nós temos aí oportunidades de network praticamente em todos os países e regiões, né. Falando um pouco da América Latina, aonde, né, nós no Brasil estamos inseridos, temos aí todos esses países aonde possui ou uma fábrica ou um escritório, né, uma unidade aí Bosch, trazendo toda essa representatividade em termos de negócio, para as Américas. Agora estratificando um pouquinho aqui para o nosso país, o Brasil, vejam que nós temos aí a nossa matriz em Campinas, mas temos plantas aqui no estado de São Paulo, em Itatiba, Sorocaba, onde eu estou localizada, um escritório em São Paulo e também em outros estados. Um escritório de vendas em Belo Horizonte, escritórios e fábricas em Curitiba e Joinville, como também em Pomerode. Então, temos aí representação praticamente em quase todos os estados aí do nosso país. Aqui são números, né, também, resultado 2021, da América Latina, também resultados muito expressivos. Somos, uma região muito forte em desenvolvimento, em novos negócios, em startups. Isso é importante, a nossa representatividade. Falando um pouco em divisões de negócio, pessoal, nós temos aí
4 divisões fortes de negócio. A primeira nós chamamos aí em soluções para mobilidade, e aí um cunho muito forte, na área automotiva. Depois nós temos o segundo grupo de negócios, que é tecnologia industrial, ou seja, soluções para outras empresas. Temos um outro grupo de negócios chamado energia e tecnologia predial. E aí eu gostaria de fazer um parênteses, na Copa aqui do Brasil, os novos estádios que foram para atender a Copa do Mundo, toda a parte de monitoramento desses estádios foram feitos através de um produto da Bosch, ok? Isso nos traz muito orgulho, ok? E depois nós temos uma linha aí de bens de consumo. E aí a gente pode falar em fogões, que a gente chama de linha branca, né? Fogões, geladeiras, máquina de lavar. Talvez vocês tenham nas suas residências algum desses produtos de marca Bosch. Seguindo, né? Quais são os nossos modelos de negócio aqui na América Latina? Nós temos aí uma frente muito interessante voltada à agricultura digital. Então, o Brasil, ele é muito forte no agronegócio e nós temos, então, essa parceria com esse segmento e que nos favorece e nos traz aí várias oportunidades de desenvolvimento. Nós também temos soluções para mineração, e aí é um trabalho muito interessante também, né? A hora que você fala de minérios, o nosso país é rico nisso, e a Bosch também está inserida nesse segmento. Também temos modelos de negócio de gerenciamento de frotas, e aí a gente pode falar desses novos modelos, Uber, né, como um exemplo, e a Bosch também está inserida nesse modelo de negócio. A indústria 4.0, através de monitoramento, de ferramental, também um segmento muito forte, muito atualizado, e é onde a gente tem uma participação muito expressiva em termos de negócio e soluções. E final, as soluções digitais, né? Então, por isso que eu disse no começo da minha apresentação, a Bosch é uma empresa gigante, com vários segmentos, com várias linhas de negócio, nos trazendo aí diferentes oportunidades. Aqui estão as principais conquistas nossas nos últimos anos, né? Tanto fora do país, aí na Alemanha, quanto dentro das Américas. Estamos aí, né, vivendo um momento de grande dificuldade de semicondutores, e frente a essa situação, a Bosch saiu com uma inovação, fazendo esse investimento, para que a gente também possa ofertar para outras indústrias esse produto semicondutores, que hoje é uma grande carência nossa e que afeta muito a nossa cadeia logística de uma forma geral. Aqui é uma sequência dessas conquistas. Então, a gente fala já de veículos elétricos, né? A Bosch, ela sempre sai na frente em termos de tecnologia. Falamos aí de chips, falamos aí de mudanças na nossa direção global, né? Já com um olhar para novas formas de gestão, frente à dinâmica do mercado, do negócio.
E como é fazer parte dessa empresa aí gigante, com todas essas oportunidades. Então aí nós temos aí vários várias razões, né, para estar aqui. As no a minha cole né, as minhas colegas Giovana, Thalita vão trazer um pouco para a gente sobre essa trilha de negócios e inovação com muito mais propriedade. Mas a Bosch é tudo isso, né, ela tem valores fortes, ela é impulsionada por tecnologia, ela é impulsionada por trazer inovação, ela tem investimentos muito altos em novos meios, em novas ferramentas, em novas startups. Então, muitas parcerias globalmente que nos faz aí, fazer parte, dessa empresa global e novamente reforçando oportunidades. Esses são os valores da nossa empresa. Então percebam que nós temos aí uma orientação para futuro e resultados, sempre com esse olhar para o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, em termos de tecnologia e oportunidades de negócio, mas também um olhar bem presente em termos de responsabilidade e sustentabilidade, também olhando para a diversidade da nossa população, né, homens, mulheres, diferenças de etnia, diferenças culturais, diferenças de gênero, enfim, essa diversidade é que faz o nosso negócio ser tão atrativo como é hoje. E também a questão de confiança, credibilidade no nosso produto, senso de justiça, ok? E aonde nós queremos chegar, e sempre nas nossas atividades, nas nossas discussões internas e também com os nossos, fornecedores, clientes e as parcerias com as universidades, aonde a gente quer chegar como organização, né. E aí, nós não poderíamos deixar de comentar o investimento em termos de pesquisa e desenvolvimento que a Bosch faz mundialmente. Nós somos uma referência, né, em novos protótipos. Isso nos traz muito orgulho, né, de pertencimento. Não podemos deixar de mencionar também a questão da internet das coisas, né, a inteligência artificial, ela faz parte das nossas conversas, da nossa estratégia de negócio, do nosso plano de desenvolvimento, e também trazendo muitas oportunidades, principalmente aí para profissionais que tenham isso, né, na veia, no seu radar de carreira. Mobilidade do futuro, então tem vários estudos de como é que as cidades estarão daqui a alguns anos e como que a Bosch pode participar desse universo, criando conectividade, né, olhando para os nossos veículos em termos de eletrificação, então criando soluções aí inovadoras para esses novos modelos de cidades, de veículos, que é o que a gente, tem aí como meta. E também olhando para nossa qualidade de vida, né. Então quando a gente fala em casas inteligentes, então como é que a gente pode hoje, trazer aprimoramento para nossa residência, para o nosso lar, com conforto, com segurança, com eficiência dos nossos recursos, para que a gente possa desfrutar de tudo isso junto com as nossas famílias. Então, o olhar da empresa não é só para o seu negócio, mas como o seu negócio pode estar interferindo
na qualidade de vida das famílias e da nossa sociedade. Indústria 4.0, a gente está olhando sempre para o futuro e existem várias iniciativas da Bosch já com esse olhar, e a nossa participação também é bastante expressiva nesse mote. Nossa estratégia de sustentabilidade, então a gente precisa ter esse olhar, né, para as emissões de CO2, nós precisamos ter o olhar para a saúde e segurança dos nossos colaboradores, para a questão de escassez de água, para a questão da economia circular, né, quando a gente fala dos recursos naturais, como também para a questão de diversidade, equidade, principalmente oportunidade de inclusão, né. Aqui as nossas metas de sustentabilidade, isso vocês podem ver nas plataformas disponíveis da Bosch, né, e se aprofundar um pouco mais nesse tema. E o nosso convite para todos vocês que estão aí participando dessa live, venha fazer parte da nossa empresa, né. Os nossos programas, eles iniciam lá com o menor aprendiz, temos projetos muito interessantes aqui na nossa empresa. Os programas de estágio, também várias oportunidades para diferentes áreas, diferentes campos de atuação e, obviamente, sempre vislumbrando, né, a oportunidade de fazer parte desse time e poder, trazer agregação de valor, conhecimento, né, novamente, esse é uma mão, né, dupla, tanto nossa como colaboradores, quanto a empresa aí, abrindo essas oportunidades. Falando um pouquinho do programa nosso de estágio, está aqui aberta, né, estarão abertas as inscrições de 15 de setembro a 14 de outubro. Busquem as nossas plataformas para vocês se candidatarem a essas oportunidades dentro do Bosch Carreira. E aqui reforçando, né, os programas já existentes. Nós temos uma gama aí de estagiários muito grande, com oportunidades bem diversificadas, então reforço a vocês, venham fazer parte, se inscrevam, entra lá no Bosch Carreira, veja aquilo, né, vagas que você se identifica e se inscrevam. Aqui estão todos os nossos canais de comunicação, bem como as nossas redes sociais. Então nós somos muito forte aí no LinkedIn, para quem tem interesse, ter um pouco mais de informação, próprio Facebook, Instagram. A Bosch tem um canal também no YouTube, tem o nosso, site da Bosch oficial. Então utilizem desses canais, a gente vai deixar isso disponível no final da live, para vocês terem mais informações e buscarem oportunidades aí dentro da nossa empresa. Eu encerro minha apresentação, agradeço aí a oportunidade de estar contribuindo e participando com vocês dessa live e abro espaço agora para 2 colegas, tanto a Thalita quanto a Giovana. Beijo grande. Obrigada, Renata. Pessoal, só reforçando aqui, né, tem algumas perguntas que já começaram a ser feitas, né, então podem ir registrando, até também a parte toda que a Renata compartilhou com a gente aqui, a gente vai responder, tá, todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito das oportunidades dentro da Bosch, também como é o dia a dia, tá, então não deixem de usar esse espaço para a gente ir fazendo esse bate-papo, tá bom? Então, agora a gente
vai para a trilha, né, de conhecimentos. Então, a gente está focando aqui sobre inovação e novos modelos de negócios. E aí, para começar a conversar com esse bate-papo, daí eu convido a Thalita aqui para puxar esse papo com a gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Bárbara. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher, tenho cabelo cacheado, castanho, estou usando uma roupa preta e acredito que seja isso. E vim aqui falar com vocês hoje um pouco sobre inovação dentro da Bosch e o porquê que a inovação ela é importante nas multinacionais. Tá? Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Thalita, eu tenho 25 anos, eu sou bacharel em Relações Públicas pela PUC Campinas. Atualmente eu estudo Digital Business, eu faço um MBA em Digital Business na USP, em Exalc. A minha carreira, né, a minha vida profissional começou na Bosch em 2017. Eu entrei como estagiária de comunicação interna. Foi meu primeiro emprego. E, por sorte, eu fui emprestada para dar suporte num projeto de inovação que estava acontecendo na época no setor de TI da Bosch. Então, ali foi meu primeiro contato com inovação. Foi a primeira vez que eu conheci esse termo e vi o que era trabalhar com isso. Eu fiz os 2 anos de programa de estágio, mas eu fiz em tempos picados. Eu até brinco que o pessoal da integração cansou de ver minha cara, porque eu trabalhei 1 ano e meio, 1 ano e pouco na Bosch, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Disney. Eu fiquei 4 meses lá. Inclusive, já spoiler, eu e a Gi temos isso em comum. Ela também trabalhou lá. Eu voltei em 2019, voltei para a Bosch num departamento corporativo de inovação, e aí em 2020 tive a oportunidade de ir para a Alemanha, trabalhar numa incubadora de projetos de inovação, que focavam em soluções em mobilidade. Voltei, e aí, como o pessoal de inovação gosta de falar, eu tentei pivotar a minha carreira, mudei de indústria e tentei a vida numa indústria da moda. E ali eu fiquei 1 ano trabalhando com redes sociais e acabei voltando para Bosch porque eu gosto muito da empresa, gosto do que eu faço aqui, e desde então eu atuo como coordenadora de um programa de inovação aqui dentro da Bosch. Um pouco sobre mim, na minha vida pessoal, eu tenho 25 anos, eu sou apaixonada por café, gosto de várias coisas, né? Mas tive que escolher algumas para citar aqui. Eu sou apaixonada por café, gosto muito de cerveja, amo comida, não vivo sem música, e também sou apaixonada pelo Buzz, Bárbara, se puder, que é esse carinha aqui, que inclusive está aqui do meu lado. Provavelmente vocês vão ouvir ele durante a palestra, porque ele gosta de participar. Então, pode passar, Bárbara, por favor. Eu e a Giovana, a gente vai falar um pouco sobre, né, negócios e inovação e a vivência da inovação na Bosch. Mas eu queria trazer, primeiro, uma provocação e um pensamento que o Buzz é fofo. Mas eu queria trazer um pensamento, quando a gente pensa em inovação, quando a gente fala em inovação, o que a gente imagina? Provavelmente a gente imagina, né, as pessoas imaginam uma startup, a Google, aquele espaço lúdico, cheio de post-it, e assim, salas coloridas, puffs e mesa de bilhar, sinuca. Isso faz parte da inovação, né? Ter esse espaço lúdico, com certeza. Mas o que é inovação e o porquê que ela existe, o porquê que é necessário, e o que significa inovação quando a gente fala em uma multinacional? Pode passar, Bárbara, por favor. Para começar a falar de inovação, para começar a falar da necessidade disso, eu gosto de trazer esse gráfico, eu uso bastante ele em alguns treinamentos internos que a gente tem na Bosch, para, primeiro, a gente parar e analisar o cenário, né? Que mundo que a gente vive hoje, quais são as tecnologias que a gente tem hoje, o que significa inovar hoje? Se a gente for ver nesse gráfico, de 1400 até aqui por volta de 1950, mais ou menos, a gente tem algumas tecnologias exponenciais. E o que é uma tecnologia exponencial, né? É uma tecnologia que tem um desenvolvimento acelerado e tem a principal característica mudar a vida de milhares de pessoas, né? Mudar a sociedade como um todo. Então, a gente tem ali o processo de impressão, o telescópio, a lâmpada, o carro, o telefone e o homem na Lua. De repente, a gente tem um boom de tecnologias, a gente tem um boom de mudanças no cenário, na sociedade. E o que aconteceu, né? A gente começou primeiro a ter o computador, que isso é um marco na sociedade, é um marco
na humanidade, porque o acesso ao computador mudou muitas coisas na nossa vida e como a gente precisa, né? A demanda das nossas vidas. E ali, desde 1950, nos anos 2000 até hoje, a gente tem um crescimento enorme em tecnologias que, provavelmente, se a gente criar uma solução baseada nas tecnologias que a gente tem hoje, talvez amanhã elas não sejam mais necessárias no mercado. Até elas chegarem no mercado, elas já não vão atender a demanda do mercado, né? E, bom, só para contextualizar a mudança e que cenário que a gente vive hoje. Você pode passar, por favor? Bom, agora que a gente fala, bom, ok, a gente tem tecnologias, né, acontecendo, inovações sendo inventadas, coisas sendo criadas a todo momento, mas empresas consolidadas, empresas tão grandes como a Bosch, ela já tem o seu negócio firmado. Por que é necessário, então, uma empresa assim, prestar atenção nisso, olhar para esse mercado e para as mudanças? Eu trouxe 3 exemplos que a gente gosta de trazer também. Eu espero que todo mundo aqui conheça o meu primeiro exemplo. Eu tenho 25 anos, eu acho que eu não sou tão velha assim. Mas a gente tem a Blockbuster. A Blockbuster, que eu espero que todo mundo conheça, mas para quem não conhece, ela era uma Netflix física. Então, ela era um espaço, né? Uma locadora de vídeo, onde você ia, você escolhia o filme que você queria assistir, 1, 2, 3 filmes, você pagava por aqueles vídeos, você levava para sua casa, assistia e tinha que retornar, acho que 3 dias depois, rebobinado. Então você ainda tinha o trabalho de rebobinar a fita e ir lá e devolver. A Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix quando a Netflix não era ainda o que a gente conhece hoje. Mas o CEO da Blockbuster falou, legal, só que a Netflix não vai entregar o que eu entrego, que é a experiência de ir na loja e alugar o filme. Ou seja, a Blockbuster tinha até os seus motivos, né, para não querer a Netflix, mas o Blockbuster não olhou a mudança do mercado. A Blockbuster não se atentou às mudanças digitais que lá naquela época já existiam. Agora, um outro exemplo de uma empresa que foi disruptiva, que criou inovação, que a tirou do mercado, que é a Kodak. A Kodak foi, né, a empresa que inventou a câmera digital, mas apesar dela ter essa inovação, ter esse domínio da câmera digital, ela não acompanhou a necessidade do mercado de inserir a câmera em outros aspectos. E logo as câmeras foram substituídas pelos celulares, pelos smartphones que tinham a câmera digital. E por fim, o BlackBerry. O BlackBerry, eu não sei se todos conhecem, mas quando eu lembro no ensino médio, as pessoas que tinham BlackBerry eram filhos de executivos, ou seja, era o celular do negócio. Então ele tinha aquele teclado assim comprido, era fácil de digitar, você conseguia mandar e-mail rápido. E quando vocês perguntavam, né, quando a gente perguntava para os executivos qual celular você prefere, o iPhone era citado como um celular que não fazia sentido, só tem um botão, vai atrasar minha vida, não, nada a ver. Quantos Blackberries a gente tem no mundo hoje? Quem que usa BlackBerry hoje? E quantos executivos usam o iPhone hoje? Então, isso é para a gente trazer existem tecnologias e essas empresas eram gigantescas no seu mercado. Onde elas estão hoje? Por que elas não estão no mercado mais? Você pode passar para mim, Bárbara? Por favor? Para a gente olhar um pouquinho em questão de números, eu trouxe esse ranking que é as 1.000 empresas, as 1.000 novas empresas, né, mais rentáveis no mercado. Se a gente olha de 1973 a 1983, nesse gap de 10 anos, 35% das empresas, ou seja, 350 empresas das 1.000 mais rentáveis, eram empresas novas, né? Eram empresas, negócios novos. Agora, se a gente notar, de 2003 a 2013, então, né, anos depois, 700 empresas das 1.000 mais rentáveis são empresas novas. Ou seja, eram empresas que provavelmente na década passada nem existiam. Eram empresas, por exemplo, a Apple, a Amazon, a Netflix em si, o Spotify. Eram empresas que não existiam, que não, né, não tinham no mercado, mas entenderam a oportunidade do negócio e entregaram aquilo que o mercado demandava. Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de se adaptar ao mercado, procurar novos modelos,
A gente não fala isso para ser legal, para ter uma sala cheia de post-it, para ter um bilhar ali na sala. A gente fala porque é questão de sobrevivência. As empresas precisam estar atentas às mudanças do mercado, às necessidades do mercado e acompanhar isso, para que elas sobrevivam, né? Pode passar, por favor? Essa imagem, por que a gente trouxe ela? É uma alegoria, né, que a gente gosta de falar. As multinacionais, hoje, elas são comparadas a transatlânticos. A gente pode imaginar, por exemplo, a Bosch como um Titanic. É muito difícil para um transatlântico, para um navio desse tamanho, conseguir mudar o curso dele de uma forma muito rápida. A gente tem um exemplo muito claro, que é o Titanic, que quando viu o iceberg já era tarde demais, não dava tempo de mudar. Você dá o clique para mim, por favor? E o que são as startups? As startups são esses barquinhos pequenos que vão ao longo, né, vão ao lado desses transatlânticos, prevendo o futuro. Eles vão vendo lá na frente quais são as ondas que estão vindo, se tem um iceberg lá na frente. Por quê? As startups, né, esses barquinhos, são muito mais ágeis, são muito mais rápidos, e eles conseguem mudar o curso, eles conseguem ver o que está acontecendo no mercado, ou no futuro, né, no oceano, de uma maneira mais rápida, e avisam, ajudam, auxiliam o transatlântico a mudar, né, esse curso. Então, quando a gente fala de inovação numa multinacional, a gente tem o apoio, a gente utiliza das intra-startups, que são as startups dentro do nosso próprio negócio, que são esses barquinhos. Pode. Esse slide aqui eu quis trazer para a gente pensar um pouco de novo, naquela questão. Ok, temos novas tecnologias, temos um mercado mudando todo dia, mas o que isso tem a ver com empresas já consolidadas? É muito importante a gente olhar para o mercado também e ver as novas tendências de negócios. O que as novas empresas estão entregando e qual que é o modelo de negócio que elas estão atuando. Essas 4 empresas que eu trouxe são empresas de ramos distintos, mas com algo em comum. A Uber, né, ela é a maior empresa de táxi do mundo. Ela não tem um carro, ela não é dona de um carro. O Facebook é o maior dono de mídia do mundo. Ele não produz nada. O Facebook ensina, até produz. A gente até vê o Facebook postando alguma coisa, mas a massa de mídia não é o Facebook que produz. O Alibaba também. E o Airbnb, que é a maior rede de hotelaria que não possui uma casa. O que isso mostra para a gente? O que isso provoca, né, nas multinacionais? Essa necessidade de prestar atenção nos novos modelos de negócio. E, você pode passar, por favor? E quando a gente analisa tudo isso, toda essa necessidade, toda essa mudança, crescimento exponencial, a gente vê o que a Bosch está fazendo para acompanhar esse mercado. O que a Bosch faz hoje para seguir essa digitalização, né? Porque hoje a gente está num mundo muito forte em digitalização. O digital, ele é um novo negócio. E a Bosch, sim, claro, tem olhado esse movimento e principalmente se perguntado o que a gente fez, né, como empresa até hoje que nos garantiu essa sobrevivência e esse crescimento, essa consolidação no mercado, e se a gente fizer isso amanhã, né, para os próximos anos, a gente ainda vai garantir os 100 anos a mais de empresa? Ou a gente precisa mudar? A gente consegue garantir a existência desse mercado, dessa demanda que a gente atende hoje? A forma como o mercado funciona mudou. E a forma que as empresas respondem a isso precisa mudar também. Precisa fazer esse acompanhamento. E para isso, eu trouxe esse slide que representa um pouco da ambidestria da empresa, da Bosch em si. E o que é uma ambidestria? A ambidestria é quando a gente fala, por exemplo, é uma empresa que trabalha de 2 formas. A empresa, ela é muito consolidada no seu negócio, né, no seu core business, é aquilo que ela atua, é de onde ela tira a sua renda, mas também é uma empresa que inova, é uma empresa que procura novos modelos de negócio para atender tudo isso que a gente fala, que a gente traz. Você pode passar, por favor? Ok, e aí quando a gente traz, né, toda essa coisa, essa questão de inovação e novas inovações e projetos,
para a gente passar da ideia para as coisas reais, né, para o business em si, a gente passa por todo um processo, por um processo de aceleração de projetos, testar, enfim. A Bosch, ela trabalha com dois lados dessa ambidestria, que é o lado do explore e o lado do exploit. O exploit, quando a primeira vez que eu ouvi esse termo, me explicaram com uma ideia, por exemplo, o exploit é quando uma petroleira, ela já sabe onde tem petróleo. Então ela vai lá com a sua plataforma, vai naquele lugar que ela sabe onde tem, ela faz extração, ela já tem as ferramentas, ela já tem tudo. O explore seria aquela petroleira que eu sei onde tem, mas e se eu testar naquele lugar? Será que eu vou conseguir? E é isso, é você ir explorando novos lugares e novos modelos. E por que é importante a Bosch trabalhar nessa ambidestria? Porque o exploit são os negócios já consolidados que garantem a sobrevivência da empresa, mas o explore que garante o futuro dela. Então, pode passar, por favor? Mais um. E para finalizar, né, toda essa parte agora de o que é inovação numa multinacional, por que a gente fala sobre isso, por que é importante ter uma inovação para manter a empresa viva. A Bosch tem muitas iniciativas de inovação, muitas iniciativas para procurar novos negócios, iniciativas para acelerar negócios já existentes, para ir testando, mas eu queria trazer iniciativas que a gente tem aqui na nossa região. Quando a gente fala em região da Bosch, a gente aborda a América Latina como um todo, não só o Brasil. Então, eu trouxe essas três iniciativas. O Adventure, que ele é o programa que eu coordeno. O Adventure é um programa de inovação global, então ele não acontece só na América Latina, ele acontece, né, em diversas localidades da Bosch. É um programa que foca em inovações em estágios iniciais, ou seja, a gente acelera ideias para se tornarem possivelmente modelos de negócio ali no futuro. Mas, além disso, o Adventure ele tem um pilar que é desenvolvimento cultural, né? Mudar esse mindset dos colaboradores em questão de o que é inovação, por que a empresa precisa falar sobre isso, por que a gente precisa capacitar os colaboradores para desenvolverem novos negócios. Então, a gente tem o Adventure, a CCC, que vocês vão entender um pouco mais sobre ela, um pouco mais em detalhes. A CCC, ela também é uma aceleradora de novos negócios, mas ela é aceleradora da Powertrain Solutions, que é uma área, né, uma unidade de negócio dentro da Bosch, e ela foca em negócios um pouco mais maduros do que o Adventure, né, que é aquela ideia bem inicial. E o Curitiba Connector, eu quis trazer também para vocês entenderem um pouco das iniciativas da Bosch. O Connectory é uma rede global de hubs de inovação. Hubs de inovação são basicamente espaços onde a inovação acontece em diversos ecossistemas. Então, as empresas, as universidades, startups, todas trabalham juntas para gerar novas inovações e procurar e testar modelos de negócio. O Connectory, ele tem em diversas localidades, a gente tem em Xangai, na Alemanha, Chicago, Guadalajara, no México, e aqui no Brasil a gente tem o Curitiba Connectory, e eu anexei as redes sociais do Connectory também, para vocês conseguirem ver e saber um pouco mais. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco agora sobre por que a gente fala de inovação, e aí a Gi vai continuar. Beleza, obrigada, Thali. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Giovana, né? Eu tenho 34 anos, eu trabalho na Bosch há mais ou menos 2 anos. Eu entrei na inovação, então eu trabalhava na CCC, que a Thali comentou, e daí depois passei por outras áreas, agora eu estou na área de marketing de produto, né? Contando um pouquinho de mim, então eu tenho formação em administração de empresas, sou formada pela FAI e pela Fachhochschule Münster, na Alemanha. Tenho mestrado em administração de empresas com ênfase em inovação e tecnologia pela Federal aqui do Paraná. Eu trabalhei, né, antes de entrar na Bosch em outras empresas, né? Então, como eu falei, faz mais ou menos 2 anos que eu tô aqui. Eu já fui fellow da Fundação Alexander von Humboldt, na Alemanha, né, num programa que é o German Chancellor Fellowship for Tomorrow Leaders.
Então, eu já morei bastante tempo na Alemanha, né, na graduação, depois desse programa, enfim, já tinha morado lá também durante o ensino médio. Que nem a Thali foi cast member da Disney, mas não é um pré-requisito, pessoal, para entrar na Bosch, fiquem tranquilos. Só uma coincidência. Apesar de que eu fui muito antes, né, do que ela. E, bom, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de viajar, né? Como vocês viram, eu morei fora bastante tempo, conhecer novas pessoas, culturas, aprender novas línguas. E agora eu tô num momento bem especial, porque eu vou ser mãe, então meu bebê vai chegar aí em dezembro. Bom, se aqui tá o meu contato, se quiserem, né, conversar, enfim, adicionarem no LinkedIn, fiquem à vontade. Bom, então falando um pouquinho né, de como que funciona, eu vi que a Marcela perguntou ali no chat, né, como é que funcionam as startups aqui dentro da Bosch, então agora eu já vou responder um pouco da tua pergunta, tá? A CCC, então, como a Thali comentou, ela é uma incubadora, né, uma aceleradora de novos negócios, e a gente trabalha aí com projetos de inovação, né? Mas por que isso existe? Por que a gente fez isso? Então, o grande propósito de tudo isso foi fomentar, né, o empreendedorismo e esse mindset das pessoas para inovarem aqui dentro da Bosch, né? E tudo isso para que a gente consiga transformar a organização, né? E, de fato, fomentar e trazer novos negócios aqui para a Bosch. Então, como que a gente faz isso dentro da CC? Acelerando os projetos, né, de inovações. Depois eu vou passar pelo processo para vocês entenderem um pouquinho melhor. E a gente vai desde o início, então, desde a ideação, né, busca por problemas do mercado, até a aceleração, de fato, dos negócios e validação desses negócios no mercado, tá? Mas tudo isso existe para transformar a organização, né, para a gente conseguir aí acompanhar tendências e, né, fomentar a inovação dentro da Bosch. Pode passar, Bá, por favor. Mas, como, né, qualquer empresa, o maior ativo que a gente tem são as pessoas, e não podia ser diferente dentro da CCC, então para nós é muito importante, né, que as pessoas fiquem engajadas, motivadas e se desenvolvam. Né? Até porque, no fim das contas, o propósito, né, de tudo que a gente está comentando aqui é essa mudança de mindset e transformação que vem através das pessoas, né? Pode passar, por favor. Então, vou comentar um pouco de como que a gente faz isso, como é que a gente engaja as pessoas. O crowdsourcing é uma forma de fazer isso, tá? O crowdsourcing é um programa em que a gente recruta pessoas de todas as áreas, então podem ser diferentes áreas da organização, com diferentes backgrounds, né, em diferentes estágios também de carreira, que podem participar nos projetos de inovação. Então, independente se a pessoa trabalha na área de inovação ou não, ela pode participar dos projetos, né? Vários candidatos, várias pessoas já se candidataram e muitas participaram aí dos nossos projetos de inovação. Então, esse é um formato de engajamento que a gente consegue trazer tanto as ferramentas, as metodologias, né, e o que a gente prega aí de inovação para outras áreas e pessoas, mesmo fora da inovação, tá? A gente também se preocupa muito com o desenvolvimento, então existem metodologias novas, né, de fazer negócios como Lean Startup, Design Thinking, Agile, vocês vão ter uma trilha, na trilha, né, a gente vai falar sobre isso, então eu não vou entrar no detalhe, mas essa também é uma forma de engajamento e de motivação, né, das pessoas. Então, para ajudar no desenvolvimento, dentro da CCC, a gente treinou e treina ainda várias pessoas com essas metodologias de inovação e de negócios. E claro que motivação e manter as pessoas motivadas para que elas continuem participando é muito importante, né? Então, existem hackathons, eventos, a gente chama pessoas para palestrarem, né? Tem semanas de inovação, enfim. E, claro, os treinamentos que eu comentei. Então, tudo isso para manter a motivação, né? Manter a moral do pessoal e para que eles continuem participando e trazendo suas ideias, né? Contribuindo com essa transformação que a gente que é o propósito no fim das contas. Falando um pouquinho de processo, né? Dentro da CC, a gente trabalha com pilares, né? Esses pilares são a viabilidade técnica,
viabilidade econômica e desejabilidade do mercado, né? Esses 3 pilares, eles sozinhos, eles não dizem muita coisa. Então, não adianta uma intra-startup, ela ter o mercado querer, né, ter uma dor, existir uma dor, então aquele produto ser desejado pelo mercado, porém, não ser viável tecnicamente ou não trazer retorno financeiro, por exemplo. Então, para nós é muito importante que esses pilares sempre andem em conjunto, né? Até que a gente encontre, vocês veem no meio da imagem, um amarelinho, que é o sweet spot, vamos dizer assim, né? Que é o ponto em que todos esses pilares eles se encontram e que a gente tem, de fato, aí uma solução, um produto que tem eco e que responde a uma dor do mercado, sendo viável tecnicamente e economicamente, tá? Para que a gente consiga, né, atingir e esses pilares, enfim, a gente trabalha com diferentes metodologias, né, de design thinking, lean startup e desenvolvimento ágil, né? Como eu falei, eu não vou entrar no detalhe de cada uma dessas metodologias, porque a gente vai ter momentos para falar sobre isso, mas acho que é importante vocês terem essa visão geral de como que o processo funciona e como que a gente baseia aí os nosso processo de inovação. Até completando a Gi, pessoal, a gente vai ter palestras, né, nessas temáticas, então continuem com a gente na trilha, tá bom? Isso, exatamente. Vamos ter específicas falando de cada uma delas, e ainda vai dar para a gente abordar um pouquinho mais em detalhe cada uma. Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui do processo de como que funciona, tá? Claro que a gente não inova em qualquer área, a gente tem clusters estratégicos que a gente chama, que são as áreas em que a gente inova, né, e que a gente procura inovar, né? Então ali do ladinho da figura vocês veem os nossos clusters estratégicos. No meio da figura é o que a gente chama de ciclo de aceleração, né? Então, é por as etapas que a intra-startup passa até ela estar madura o suficiente, enfim, para ela continuar nesse percurso, sair para o mercado, tá? Então, primeiro, os clusters estratégicos, eles definem suas estratégias, né? Então, a gente sabe ali por onde que a gente vai partir. E daí, depois disso, tudo começa com a definição de problemas. Então, o que é isso? A gente só vai inovar a partir de problemas, de dores do mercado, né? Que a gente encontra no mercado. E a gente acha isso através de análises, própria expertise dos nossos, né, colaboradores aqui da Bosch, que trazem seu conhecimento e entendem das dores que o mercado tem, imersões, né, enfim. Então, tudo que a gente pode fazer para entender o que o mercado de fato precisa. Essa fase a gente chama ali de Problem Definition. Depois disso é a ideação. Né? O que é ideação? Então, a gente encontrou um problema e agora a gente tem que pensar quais soluções a gente consegue, dentro da Bosch, né, fazer para resolver esses problemas que foram encontrados. Né? E para isso a gente tem diferentes formatos também. Então, as pessoas dentro da empresa podem trazer ideias espontâneas, que a gente chama, e isso está aberto o ano inteiro, para que as pessoas tragam para nós as ideias que elas possuem. Né? Tem formatos como workshops ou, né, enfim, a gente se reúne com algumas equipes para idear em conjunto, né? Então, existem diversos formatos para que a gente conceba aí novas ideias, tá? Essa fase de concept ideation que está bem ali no meio da figura. Depois disso, a gente chama, depois que a gente encontrou uma possível solução para aquela dor, né? A gente vai para a etapa de concept preparation, né, que a gente chama aqui de preparação, que tem dois momentos, né, que é a preparação e o descobrimento. Tá? Então, a gente leva essa ideia para o mercado, entende se de fato aquilo que a gente está pensando tem eco ali no mercado. Né? E daí, por último, a gente tem o que a gente chama de concept validation, que é para validar de fato se essa ideia deve continuar ou não, né, fazendo experimentos, testes, enfim, daí depende muito das hipóteses que a gente gerou nas fases anteriores. Essas flechinhas que percorrem aí todo o processo, né, vocês podem ver que elas vão e voltam, né, então o que isso significa, né, que nosso desenvolvimento aqui, ele é lean, ele é ágil, então em qualquer momento desse percurso, se a gente entender que precisa retornar à fase anterior, a gente retorna.
ou se a gente acha algum killer point, como a gente chama aqui, a gente pode parar o projeto em qualquer momento. E para que isso serve? Para a gente ser mais ágil, né? Então não adianta a gente Antes, o que as empresas faziam na hora de inovar, elas ficavam a portas fechadas, tentando inovar por anos, às vezes, e quando saíam para o mercado, viam que, no fim das contas, aquilo que elas ficaram tanto tempo desenvolvendo não era o que o mercado queria, né? Então, aqui a gente faz exatamente o contrário. Vai para o mercado bem cedo, né? E para entender se a gente pode, né, deve continuar com aquela ideia ou não. Né? E tudo isso, todo esse processo é feito com a participação de pessoas, de times multidisciplinares, né? De pessoas que tanto trabalham com inovação, quanto, como eu falei, vem do crowdsourcing, né? E vem ali de todas as áreas da empresa para trabalharem nos projetos de inovação. Essas áreas, as bolinhas adjacentes aí ao processo, né? Vocês veem engajamento, Open Innovation e estratégia de investimento, nos ajudam a fazer tudo isso. Então, o primeiro ali de engajamento é o que eu já expliquei, né? De engajar as pessoas a participarem, né, desse processo, né? A inovação aberta, a Thalia até comentou do Connector, também faz parte dessa estratégia de inovação aberta. A gente, por exemplo, tem casos aqui de startups de fora que ajudam no desenvolvimento das nossas intra-startups, então isso também acontece. E até cocriação com grandes empresas, né? Então, isso também é algo super interessante que antes não era tão comum das empresas abrirem aí as portas para inovar em conjunto, e agora a gente faz isso e aqui na Bosch isso também é uma realidade. E o investimento, a estratégia de investimento, como lá fora, né? As startups também precisam ter investimento aqui, nas intra-startups não é diferente. Então, no momento de se graduar, ali que a gente chama de graduação da CCC, as intra-startups elas têm que ter uma área que queira investir, que queira continuar com esse projeto, tá? Então, é basicamente assim que funciona. Os times que trabalham têm autonomia para tomar suas decisões. Eles ficam focados nas suas, pelo menos por algumas horas aí do dia, nos seus projetos de inovação. E quanto mais avançado esse projeto vai para o funil, mais concentrada a equipe fica no determinado projeto, tá? Todo essa nosso ciclo de aceleração é baseado no modelo da Bosch, que é o Bosch Innovation Framework, né? Então, é um framework que utilizado também em outras localidades. Claro que a gente adaptou um pouquinho aqui para o Brasil, mas ele tem esse embasamento aí do que a Bosch já desenvolveu. Pode ir, Bá, por favor. Então, assim, bem em resumo aqui, como que funciona todo esse processo, essa jornada aí da inovação. A gente mapeia, né, as nossas premissas, o que a gente acredita, né, prioriza aquelas que a gente acredita que são hipóteses de fato do negócio, define aquilo que tem que ser testado, né, e testa. Né? Tem uma frase legal do Steve Blank, né? Get out of the building. Então, é o momento de fazer experimentos, de ir para fora do escritório, né? Testar essas ideias, testar as hipóteses, validar ou invalidar até tudo aquilo que a gente acha, que a gente assume que é verdade, né? Aprender com esses resultados, se for o caso, pivotar, né? Como a Thali falou, pivotar, iterar, enfim, e até matar ideias. E se matar rápido as ideias, melhor ainda, porque aí a gente não gastou dinheiro, tempo, recurso, enfim, ideias que não valem a pena ir para frente, né? Mas claro que o que a gente busca é tirar essas ideias do papel e levá-las para o mercado. Pode ir para o próximo. Eu vou falar aqui para vocês de um caso, né? Específico, que é um caso aí de sucesso aqui dentro da Bosch, uma intra-startup que passou por todo aquele processo que eu comentei com vocês, então todo o processo de inovação dentro da CCC, e agora já está numa fase mais avançada aí do funil de inovação, tá? É um serviço de telemetria para frotistas, tá? O principal USP, né, o principal valor agregado desse serviço é de redução de custo operacional, principalmente custo de combustível de grandes frotas, tá? E como que isso é feito? A partir de dados, de análise de dados do caminhão e de dados de dirigibilidade do motorista do caminhão, tá? Então, eu vou contar um pouquinho aqui de como foi o processo para a gente chegar nesse
nesse conceito, né, nessa ideia da forma como que ela está agora, tá? Bom, então, como eu falei, ele passou por todo o processo, né, ali de entender o mercado, a gente, para chegar nessa ideia, foi necessário entender muito bem o mercado e as dores do mercado, né? E a fase de preparação, ela foi muito focada em tentar entender as principais necessidades dos frotistas e oportunidades que tem nesse mercado, né? Entender como que o mercado se funciona nesse momento, né? E para isso foram feitas diversas entrevistas, né? E até mesmo um protótipo de baixa fidelidade. Então, aquilo que eu falei de logo no início ir para o mercado, levar a solução para o mercado, testar, interagir com o mercado, é muito verdade. Nesse caso, foi assim também. Desde o começo, um time dedicado, né? Com uma equipe multidisciplinar, então pessoas de diferentes áreas, diferentes backgrounds, para ter visões diferentes, né? Para essa solução. Então, passando por essa fase, claro que existem critérios aqui da Bosch que a gente tem que seguir, né? Existem gates de aprovação, pessoas que aprovam ou não a startup ir para frente, né, no processo. Então, passando por isso, ela foi para aquela fase de concept validation, que é a validação de fato, tá? Aqui já tinha uma equipe formada, né? Pessoas estavam trabalhando só para validação desse negócio. Foram feitas mais de 100 entrevistas, imersões em transportadoras, né? Daí o protótipo já instalado em veículos, né? E sendo testado. E aí aquilo que eu comentei de aprender e iterar. Então, com tudo isso, com toda essa gama de informações, foi possível que o time aprendesse com isso e melhorasse ainda mais naquilo que eles estavam entregando, tá? Pode ir. Aqui umas fotos aí para vocês verem que é verdade mesmo. A gente sai do escritório, vai para a rua. Tem aí até eu tô na foto, né? Para conversar com frotistas, fazer imersões. A gente passou vários dias aí entre Campinas e São Paulo, entendendo como que funciona. A gente fez prototipagem em tempo real com o cliente, né? Testou, pegamos feedbacks, tudo isso foi feito para a gente conseguir validar aquelas assumptions, né? As nossas hipóteses de negócio, tá? Então, além das entrevistas que foram feitas, também foram feitas essas imersões. Outra coisa que foi feita também foi workshops com frotistas, né? Com o nosso público-alvo. Isso até de forma remota também, né? Para testar, para fazer validação de protótipo e tudo mais, tá? Então, são diversas ferramentas e cada projeto tem sua forma de experimentação, né? Então, para esse fazer sentido fazer essas validações, para outros projetos, de repente, outras validações são necessárias, tá? O que a gente encontrou com tudo isso, né? Então, por que é importante ir para a rua e entender o mercado, né? Para a gente entender quais são as principais necessidades do mercado, o que realmente vai agregar valor para o nosso cliente, o que é nice to have, que é legal ter, mas também não faz tanta questão, e aquilo que o cliente de fato não quer, não precisa, enfim. Então, com isso a gente consegue priorizar, né? E agregar muito mais valor, né, na solução que a gente disponibiliza aí para o mercado. E como que essa startup está hoje, né? Atualmente está na fase de incubação, então já passou por todo aquele funil que eu mostrei para vocês, né? Tem lá um investidor interno, tá? Tem mais de 20 clientes já testando a solução, mais de 70 programados para instalar a solução. O time já cresceu, né? Eu falei lá de 4 pessoas, agora mais de 10 pessoas, totalmente focadas para essa solução, para esse serviço, tá? Então, pessoal, esse foi um case, tá? Eu esqueci no começo de fazer minha autodescrição, né? Então, agora no final, talvez ainda vale, não sei, mas sou branca, né? Tô com uma roupa azul e cabelo castanho, olhos castanhos também. Tá, desculpa que eu acabei esquecendo no começo.
Mas, gente, eu queria então mostrar para vocês um pouquinho do percurso. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Tanto para mim quanto para a Thalia. A gente está super feliz em poder ajudar aí. Maravilha, meninas. Muito obrigada, Gi, Thali. Aqui a gente reforça para vocês, né? Eu fui pegando aqui algumas dúvidas que surgiram no chat. Então, até agora também, quem se sentir à vontade, né, de levantar a mão, de abrir o microfone, a gente está num papo aberto aqui. A gente tem algumas perguntas, né, que são relacionadas mais à área de RH e outras perguntas que a gente recebeu sobre a temática, né? Então, como já está mais fresquinho aqui na cabeça, né, vou começar pelas perguntas relacionadas ao tema. Então, a gente tem aqui a dúvida da Marcela. Então, ela tinha perguntado, né, como que funcionam as startups internas da Bosch. Aí a Giovana até já respondeu durante a palestra, né? Mas, Marcela, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma outra questão que você queira saber melhor, fica à vontade aqui para explanar para a gente, tá bom? Ou dá um joinha aí para a gente saber que tá tudo bem, que você já está satisfeita com essa resposta. E também uma outra dúvida da Marta. A Marta deixou aqui, né? Foi necessário criar uma governança especificamente para as iniciativas das startups? Por exemplo, um novo e mais ágil conceito para jurídico, compras e etc. Qual a experiência de vocês? Desculpa, quem que perguntou isso? Essa foi uma dúvida da Marta. Ah, oi, Marta. Olha, a gente não tem áreas específicas, tá? Novas, vamos dizer assim, para a gente lidar com isso. E de fato, isso é muito importante, né? Mas as áreas centrais, elas ajudam bastante. Então, todas as vezes que a gente precisa de algum entendimento jurídico, né, jurídico ou de texto, enfim, diferenciado, eles estão preparados e já sabem, né, das demandas de inovação que são diferentes, tá? Mas não foi criado novas áreas, enfim, para que isso acontecesse. A gente utiliza das áreas que já existem aqui na Bosch e eles já conhecem as inovações e tentam nos ajudar da melhor forma possível. Mas como a Thali falou no começo, né, como a Bosch é grande, claro que tem algumas coisas que são mais difíceis, né, para nós. Maravilha. Obrigada, Marta. Bom, e aí aqui a gente tem algumas dúvidas, né, que são mais relacionadas à experiência de estar dentro da Bosch, né? Então, a Carla perguntou, se a Bosch trabalha com um modelo de home office para estágio e vagas de emprego. Então, como que funciona, né? Para quem está no estágio, para quem é efetivo, como que é esse modelo de trabalho? Posso responder? Fica à vontade, Rê. Tá bom. Aí as colegas nos ajudam. Nós temos, sim, condições de estar fazendo a nossa jornada via home office. Hoje nós temos o home office eventual, onde eu posso estar alguns dias na planta e alguns dias fora. Temos também a modalidade de home office preponderante, onde eu tenho a condição de ficar maior tempo em home office. E isso vai muito de acordo com o tipo de atividade, né, que você está inserido. Então, tanto para estagiários quanto para colaboradores efetivos, nós temos sim a condição de utilizar o home office. Perfeito. Obrigada, Rê. E aí, continuando aqui, a Marcela até falou, né, que está participando das nossas trilhas. A gente fica super feliz, né, de ver vocês aqui participando de todos os eventos. A gente vai ter mais, viu, pessoal? Os nossos eventos, eles acabam em novembro. Então, continuem aqui que vai ter muito mais temática para partilhar.
E aí a dúvida da Marcela ela queria saber um pouco mais, Rê, sobre como que funcionam as datas de inscrições do programa de estágio, porque tem datas diferentes, né? Então, acho que é legal explicar como que funcionam essas rodadas de vagas novas. É. Nós temos, pessoal, nós chamamos de janelas, né, ou painéis de processo seletivo. Por isso que eu reforço para vocês, para ficarem aí conectados ao Bosch Carreira, onde as vagas elas são divulgadas, é onde vocês têm oportunidade de se inscreverem. Então, assim, nós temos ao longo do ano várias janelas de seleção para estagiário, e de diferentes áreas. Então, novamente, eu reforço a oportunidade de vocês se inscreverem. Nós temos aí formamos um banco de potenciais para que possam, não só para aquela janela, mas para outras janelas que nós temos. Então, a inscrição de vocês, a candidatura de vocês dentro dessas plataformas é a porta de entrada, eu digo, para iniciar aí um processo seletivo. Perfeito, Rê, obrigada. A Gabriele perguntou aqui: eu faço curso de direito, será que tem algum processo seletivo de aprendiz, nesse segmento ou alguma outra oportunidade nesse período que ela consegue aproveitar? Eu também posso responder. Nós temos oportunidade, sim, de estágio para os estudantes de direito. Nós temos uma área oficial de legal dentro da Bosch, principalmente em Campinas, onde nós temos oportunidades aí de estágio, oportunidades de vaga efetiva, mas como também qualquer outra planta da empresa, aonde esse conhecimento, esse skill, agrega valor aí para as nossas atividades e processos. Então, reforço novamente, façam as suas inscrições. Perfeito. E a Raíssa está dizendo que ela é estagiária de CI dentro da Bosch, e aí ela queria saber como que faz para se conectar mais com esse setor. Eu acredito que esse setor seria o de inovação que você está se referindo, né, Raíssa? E se as meninas puderem explicar um pouquinho, né, até como que funciona, acho legal, Thali e Gi trazerem, né, como que funciona essa integração das áreas, né, de outros departamentos com a área de inovação, aí seria bem legal. Claro. Pode falar, Thali. Eu posso falar porque eu comecei como estagiária em CI também, e eu acho que, já puxando um pouco, como falam, a sardinha para o meu lado, mas a gente tem o Adventure, que ele é um programa cross divisions, né? Então ele é um programa para todas as divisões. Você pode acompanhar, a gente tem no Connect, a gente tem a comunidade global de inovação, onde a gente posta as novidades sobre Adventure. A gente já está no fim da jornada de 2022, mas ele acontece todos os anos e é uma oportunidade para você se inscrever e participar de uma intra-startup. Mas lembrando que o Adventure ele roda ideias em estágios iniciais, então se você quer ter esse contato mais inicial, o Adventure é uma opção. Acredito que a CCC possa ser uma opção também, inclusive eles estão recrutando pessoas através do Skill Hub. Acho que a Gi pode te ajudar melhor com isso, mas existem essas opções e eu tenho certeza que em outras divisões, como PT, AA, eles também têm as suas iniciativas, mas o Adventure, CCC e o Connector, eles estão mais ali nesse aspecto cross-divisions, né, para todas as divisões. Então. Isso, na CC tem aquele programa de crowdsourcing que eu falei, né, no começo, que qualquer pessoa da empresa independente, da área independente do estágio de carreira pode se inscrever para participar, tá? De qualquer projeto de inovação. Aí depende da disponibilidade da pessoa, enfim, teria que ver ali a disponibilidade, mas enfim, é assim que funciona ali na CC.
Perfeito, meninas. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Que bom que você foi contemplada. Aqui, pessoal, eu quero destacar para vocês, né, as próximas palestras que a gente tem, né? Então, reforçando aqui, né, a página de inscrição que vocês fizeram, né? A gente tem essas trilhas de conhecimento que elas começaram agora em agosto, né? Então, hoje é o último dia do mês, a gente está terminando aqui com a última palestra, né, do mês e primeira, né, da trilha aí de inovação e modelos de negócios. Então, quando vocês preenchem aqui, é importante, né, que se vocês tiverem interesse em também participarem das temáticas de engenharia, de tecnologia da informação, que vocês refaçam aqui, né, a inscrição de vocês, marcando aqui, né, todos os assuntos ou pelo menos sinalizando, né, as outras duas temáticas que vocês, porventura, não estejam participando ainda, tá? Aqui é onde a gente tem o nosso aviso de privacidade, né? Que até eu reforcei no começo da apresentação aqui, né? Que a gente está seguindo o aviso de privacidade exposto aqui para vocês. E aí a gente tem aqui o nosso calendário, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, né? Quando que vem as próximas temáticas aqui, vocês podem seguir por essas datas. Então, a próxima palestra, né, dentro da temática de inovação e negócios, vai acontecer no dia 28 de setembro, onde a gente vai falar sobre o Lean Startup. Então, esse processo, até que a Giovana explicou melhor para a gente, né, de como que funciona ali. O framework da Bosch e tudo mais. Então, aqui a gente vai explicar melhor como que esse processo acontece. Inclusive, a gente está, até o Leonardo, né, tá online aqui com a gente, então ele também vai contar um pouquinho mais sobre esse tema para vocês. Então, compareçam, né? Avisem os amigos, chama todo mundo. Depois disso, em outubro, a gente vai falar sobre Agile. E aí, em novembro, a gente vai ter uma dobradinha aqui, tá? Um dia seguido do outro. Então, no dia 8 de novembro, a gente vai falar sobre User Experience e Design Thinking. Então, no dia 8, a gente vai focar no conceito. E no dia 9 de novembro, a gente vai trazer um conteúdo mais prático para vocês sobre esses assuntos, tá? Dando visibilidade aqui também das outras trilhas, que vocês também podem participar, se vocês quiserem. A próxima palestra que a gente tem é da temática de engenharia, onde a gente vai falar sobre tendências em indústria 4.0, como a Renata falou também no começo da palestra, né? Então, que é um segmento também da Bosch. Em outubro, a gente tem palestras sobre inteligência artificial e IoT. E em novembro, a gente finaliza com um workshop aqui sobre engenharia. E aí, na parte de tecnologia, em setembro, no dia 21, a gente vai falar sobre os sistemas e softwares na Bosch. Em outubro, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre as plataformas, a infraestrutura e a parte de serviços. E em novembro, a gente finaliza aqui com um workshop, tá? Então, quem vocês acharem que tem interesse em participar dessa trilha, pessoal, divulguem o link, né? Então, vocês que estão aí na fase universitária, não tem limite de participação, tá? Vocês que estão aqui com a gente, vocês podem assistir todas essas palestras, tá? A gente sempre vai gravar o conteúdo para compartilhar com vocês. E aí, essas são as nossas próximas temáticas, tá bom? Antes da gente encerrar aqui por hoje, alguém tem algum comentário para fazer, alguma reação? Não sei se as meninas também têm alguma consideração para fazer. Fiquem à vontade aqui nesse minutinho. Bárbara, eu só queria dar um recadinho e falar que eu coloquei o meu LinkedIn e também o meu e-mail corporativo lá no slide onde eu me apresento, para caso alguém queira conversar, bater um papo, principalmente porque eu tive essa mudança de carreira do mundo da comunicação para o mundo dos negócios, inovação, e é um assunto que geralmente eu converso bastante, caso alguém se interesse também para ver, mais ou menos, estou à disposição, tá? Esqueci de mencionar lá no começo. Ótimo, gente. Aproveitem aqui, viu? Essa é uma oportunidade
incrível. Eu também, enquanto estudante, adorava ter esse contato, né, com os profissionais de mercado. Então, aproveitem aqui a deixa da Thalita, da Giovana, da Renata também, né, que deixou o e-mail dela aqui no chat para vocês. Então, fiquem à vontade, tá? Também nos canais de comunicação da Bosch tem várias informações. Então, validem, né, antes de vocês levantarem alguma dúvida, vejam se não tem alguma informação disponível lá, né? Porque a gente procura ser bem transparentes com vocês em relação a isso, né? Aos processos, mas os canais estão abertos aí para vocês estabelecerem esse contato e construírem o networking, tá bom? Então é isso, eu agradeço a presença de todo mundo aqui hoje. Muito obrigada, obrigada meninas por terem apresentado tanto conteúdo legal pra gente hoje. E a gente compartilha com vocês o link dessa gravação depois, tá bom? Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Obrigado, pessoal. Até Prazer mais. em poder Obrigada, participar. Até gente. mais. Tchau, tchau.